A paz do Senhor, queridos. Eu sou o professor Israel Silva, congrego na Vila Hortolândia, setor 2 aqui do Ministério de Jundiaí. E hoje nós estaremos estudando a lição juvenis, lição número 8, que tem por título Os Reis Mais Importantes de Israel. A leitura bíblica desta lição se encontra em 1 Reis, no seu capítulo 11, do verso 4 ao 13. A introdução da lição vai dizer o seguinte: nesta lição vamos abordar a respeito dos reis mais importantes de Israel. Então, nós iremos dar um panorama dos reis mais importantes da história de Israel. Só que é interessante que, estudando essa primeira lição, eu pude observar que o nome do primeiro rei de Israel, ele não está incluído na lista que nós iremos estudar neste momento. Por que o nome desse primeiro rei, ele não foi incluído nessa lista? Nós temos aqui 3 motivos que levou Saul a ficar fora desse tema que iremos tratar nessa lição. O primeiro motivo é que Saul foi uma escolha como rei em Israel pelo povo e não por Deus. O povo de Israel, vendo a nação, todas as nações vizinhas que tinha um rei, desejou no seu coração também ter um rei. Nós sabemos que até esse momento da história, o nosso Deus, ele governava sobre o povo de Israel. Deus, ele levantava profetas, Deus, ele levantava sacerdotes, Deus, ele levantava juízes, e eram os representantes de Deus na terra. Porém, o povo já não queria mais o governo de Deus. Eles queriam um rei. O segundo motivo que eu entendo que Saul ele não foi incluído no estudo dessa presente lição é que a sua história teve mais fatos de vergonha e desonra do que de conquistas. Então a história de Saul trouxe para o povo de Israel mais desonra e vergonha do que de conquistas. E o terceiro motivo era que Saul foi um homem afastado dos propósitos de Deus. Ele era um homem perturbado, com sede de vingança, sem prazer pelas coisas espirituais. Para ele, o sacrifício valia mais do que a obediência ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Então, na presente lição, nós iremos tratar acerca de alguns reis que marcaram a sua história positivamente em Israel, embora esses homens cometeram falhas. Não foram homens perfeitos, foram homens que erraram, mas também foram homens que tiveram um relacionamento profundo com o Senhor. O primeiro tópico da lição, Davi, rei, poeta e adorador. O subtópico primeiro diz o seguinte: Davi, rei. É interessante que quando a Bíblia vai falar acerca de Davi, a Bíblia vai dizer o seguinte, ou Deus dizendo o seguinte: achei a Davi, um homem segundo o meu coração. Lá em Atos, capítulo 13, verso 22, nós encontramos essa afirmativa de Deus. Achei a Davi, um homem segundo o meu coração. E lá no Salmo 89, verso 20, a Bíblia vai dizer deste mesmo homem
da seguinte forma: olha o que Deus vai falar acerca deste homem. Achei a Davi, meu servo, com o meu santo óleo o ungi. Ou seja, Davi, ele foi uma escolha pessoal de Deus para reinar em Israel. Como Saul era uma escolha do povo de Israel, e esse mesmo rei não cumpriu os critérios espirituais que Deus exigia, este rei, ele foi rejeitado por Deus. Ele foi afastado por Deus. E Deus escolheu um homem que era segundo o seu coração. Um homem que cumpria os requisitos da parte de Deus na terra. É interessante que quando o profeta Samuel foi até a casa de Jessé, por ordem divina, para ungir o novo rei de Israel, Jessé, ele apresentou para o profeta Samuel apenas os filhos mais belos. Ele não apresentou Davi. A Bíblia vai dizer que Davi, ele estava cuidando das poucas ovelhas do seu pai. E nós temos uma lição espiritual importante nessa passagem. Qual que é a lição? Não importa o momento que nós estamos vivendo, ou a localidade que nós moramos, ou a situação que nós estamos passando. Não importa se o nosso trabalho ele é grande ou pequeno. O que importa é que nós estamos debaixo do olhar do Deus eterno. E o profeta Samuel, ele ia errar no momento da unção. Quando ele viu o primeiro homem, o mais belo, ele logo pegou o azeite e ia derramar sobre a cabeça deste menino. E Deus bradou no coração de Samuel: Samuel, você está olhando para a aparência, você está olhando para a beleza, você está olhando talvez para a estrutura física, só que eu, o Senhor, conheço o coração. Então Samuel, ele diz a Jessé: acabaram-se os mancebos? Jessé responde: não, tem ainda um menino que está cuidando das minhas ovelhas. E Samuel diz: manda buscá-lo. Enquanto ele não chegar, não nos assentaremos à mesa. E quando Davi se apresenta ao profeta, Deus confirma a sua palavra: eis aí o novo rei de Israel. Davi, ele era ao mesmo tempo guerreiro e poeta. Davi, ele tinha habilidades com a espada, porém Davi também tinha uma língua afiada. Davi, ao mesmo tempo que batalhava em grandes guerras, colocava o seu coração diante de Deus através de várias poesias. O que não dizer do Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. O que não dizer do Salmo 139, o que não dizer dos belos salmos que Davi escreveu, o que não dizer de várias passagens bíblicas que este homem derramou-se perante a presença do Senhor. Então, ao mesmo tempo que Davi, ele era um guerreiro apto para a batalha, tanto é que ele, capacitado pelo Senhor, derrotou o gigante Golias. Enquanto o exército de Israel
estava com medo daquele gigante, estava acampado, com medo daquela situação, Davi, com a ajuda do Senhor, se prontificou a batalhar contra aquele gigante e, com a capacidade do Senhor, derrotou este gigante. É interessante que Davi ele reinou em Israel durante 40 anos. E o seu reinado foi marcado por algumas conquistas que nós devemos citar, conquista que nós não podemos deixar de fora nesta lição. Primeiro, Davi ele escolheu Jerusalém para ser a capital do seu governo. Davi ele tinha esse sentimento dentro do seu coração. Escolheu Jerusalém como a capital do seu governo. Segundo, Davi, ele organizou o culto a Deus. Ele trouxe de volta a Arca da Aliança. E todos nós conhecemos a passagem bíblica que Davi, ele pulava, ele se alegrava, ele exultava ao Senhor diante da arca, porque ele estava trazendo a presença do Senhor para Israel. Davi teve várias conquistas militares. Davi, ele unificou as 12 tribos de Israel. Então, essas conquistas marcaram a fase do reinado de Davi. Por que essas conquistas marcaram o reinado de Davi? Porque ele era um homem separado por Deus. Era um homem que tinha intimidade profunda com o Senhor. O subtópico 2, Davi, poeta. Os salmos são o diário de Davi. Ali, ele rasga o seu coração perante o Senhor. Dos 150 salmos que nós temos registrado na Bíblia Sagrada, 73 são atribuídos ao rei Davi. Ou seja, 73 salmos, nós podemos ver um homem que rasga a sua alma ao Deus Todo-Poderoso. Um homem que coloca diante de Deus todos os seus sentimentos de derrota, de angústia, sentimentos de adoração, de louvor. Nós vamos encontrar nesses salmos uma gama de espiritualidade que Davi tinha na sua vida, que certamente causa um impacto significativo sobre a vida daquele que lê e pratica. Nós vamos encontrar nesses salmos um homem que não tinha medo de colocar diante do Senhor todos os seus sentimentos, tudo aquilo que ele estava vivendo. Talvez nós ficamos acanhados de, no momento do nosso devocional, da nossa oração em particular com Deus, de colocar para fora todos os nossos sentimentos. Mas nós encontramos aqui, nos 73 salmos escritos por Davi, que ele não tinha essa vergonha diante de Deus. Ele rasgava o seu coração, ele abria o seu coração para Deus, porque Deus o conhecia, Deus sabia quem Davi era, e da mesma forma Deus nos conhece, Deus sabe a nossa estrutura, Deus conhece os nossos pensamentos, Deus conhece os nossos sentimentos, Deus sabe dos nossos sonhos, dos nossos projetos, e quando nós vamos orar, devemos sim abrir o nosso coração para o nosso Deus, porque Ele, segundo a sua misericórdia e bondade, atenderá o pedido da nossa oração. O subtópico 3, Davi, adorador. Além de guerreiro e poeta, Davi ele foi um exímio adorador diante do Senhor.
Quando Saul ficava atormentado, a Bíblia vai dizer que Davi, com a sua harpa, ele não abria sua boca para cantar. Ele apenas puxava algumas melodias com a sua harpa. Ele não expressava nada. Ele acalmava os ânimos do rei Saul. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus agia através de Davi como adorador. Hoje, infelizmente, nós encontramos em nossas igrejas, e eu não quero citar aqui nenhuma denominação, mas muitos louvores que está centralizado na vontade do homem, no querer do homem, que Deus vai fazer, que Deus vai agir, que Deus vai operar, que a minha vitória ela tem um sabor de mel. Encontramos poucos louvores que estão centralizados na soberania de Deus, na bondade de Deus, na graça do Senhor, no amor do Senhor, no perdão, na misericórdia do Senhor. Nós temos que entender que nós somos um adorador diante do Senhor. E quando nos reunimos no culto para o louvar, o nome dele é que precisa ser glorificado. E Davi, ele tinha essa responsabilidade dentro do seu coração. Olha o que 2 Samuel vai dizer, 2 Samuel, capítulo 24, verso 18, vai dar um panorama claro de como era Davi adorador. 2 Samuel 24, 18 diz assim a Bíblia Sagrada: Naquele mesmo dia, Gede foi falar com Davi, ele disse: Vá e edifica um altar ao Senhor na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi foi segundo a palavra de Gede, como o Senhor lhe havia ordenado. Araúna viu do alto que o rei e os seus homens vinham ao seu encontro. Saiu e se inclinou diante do rei, com o rosto em terra, e perguntou: Por que o rei, meu senhor, vem até este seu servo? Davi respondeu: Para comprar de você esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga no meio do povo. Então Araúna disse a Davi: Que o rei, meu senhor, tome e ofereça o que bem quiser. Aqui estão os bois para o holocausto, o debulhador de cereais e a canga dos bois para a lenha. Tudo isto, ó rei, Araúna, tudo isto, ó rei, Araúna oferece ao rei. E acrescentou: Que o Senhor seu Deus aceite a sua oferta. Porém o rei disse a Araúna: Não, eu vou comprar de você pelo que vale, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Davi, como adorador, ele não queria oferecer qualquer oferta para o Senhor. E nós? Como estamos oferecendo o nosso culto para Deus? Davi, como adorador, ele queria pagar o preço da adoração. E nós? Como nos posicionamos perante o Senhor? Então, nós terminamos aqui o primeiro tópico da lição falando um pouco a respeito de Davi. O tópico 2 vai falar um pouco a respeito do filho de Davi, Salomão. O subtópico 1 diz: Rei de paz. Ao contrário de Davi, Salomão ele teve um reino pacífico, que faz jus ao seu nome, que significa paz. Salomão ele foi um exímio estrategista, fazendo alianças que
possibilitaram o crescimento da nação de Israel. Ao contrário do seu pai, que enfrentou várias guerras, várias batalhas, a todo momento, Davi precisava estar em uma batalha. Salomão, ele teve um reino pacífico que o possibilitou estender o reinado de Israel ou fazer com que a nação de Israel crescesse. Salomão fez diversas alianças. Infelizmente, nessas alianças, Salomão, em algumas delas, não seguiu os princípios ou os mandamentos do Senhor. Salomão casou-se com mulheres estranhas, sacrificou a deuses estranhos. Salomão teve algumas atitudes no seu reinado ou na sua vida que não glorificaram o nome do Senhor. Mas mesmo assim, Deus continuou abençoando o seu reinado. O subtópico 2 vai dizer que o rei Salomão, ele edificou um grande templo ao Senhor. Na verdade, Salomão, ele recebeu esse projeto do grande templo das mãos do seu pai Davi. Era desejo de Davi, como adorador, edificar uma casa ao Senhor. Esse era o desejo de Davi. Quando ele trouxe a arca de volta para Israel, ele queria edificar um local para adoração ao Senhor. Porém, Deus não o permitiu. Deus não deixou que Davi edificasse esse templo, porque Davi derramou muito sangue, diz a Bíblia Sagrada. Davi era um homem guerreiro. Só que esse projeto foi passado das mãos de Davi para o seu filho. E essa obra, ela levou 7 anos para ser concluída. E foi feita com o máximo de excelência. Salomão, ele não poupou em ouro. Salomão, ele não poupou em investimentos para o templo do Senhor. Salomão, ele gastou toda a sua energia trabalhando nesse projeto para o Senhor. E é interessante que Deus se agradou tanto dessa obra, que no dia da inauguração, a Bíblia vai dizer que o Senhor visitou este templo de uma forma espiritual. A glória do Senhor se manifestou naquele local. A aprovação do Senhor estava ali, quando a glória de Deus desceu sobre aquele local. É por isso que Salomão, ele escreveu essas sábias palavras em Eclesiastes, capítulo 9, verso 10. Tudo que vier em suas mãos, faça conforme as suas forças. Eu entendo que o projeto que Salomão tinha em suas mãos, que era a construção do templo, ele colocou todas as suas forças, ele colocou todos os seus recursos, ele fez várias alianças para que esse templo, esse projeto saísse. E durante a construção dessa obra, a Bíblia vai dizer que não houve nenhum tipo de barulho. As peças eram encaixadas de uma forma extraordinárias. Então, essa obra foi feita com o máximo de excelência, porque na vida de Salomão, tudo aquilo que ele fazia para Deus, ele fazia com o máximo de excelência. E nós temos que ter esse princípio na nossa vida, de tudo aquilo que vamos fazer para o Senhor, fazer com o máximo de excelência. Subtópico 3. Um sábio escritor. 1 Reis, capítulo 4, verso 29 ao 34, vai dizer o que Salomão escreveu. Vai fazer um resumo do que Salomão falou. Vamos ler 1 Reis, capítulo 4, 1 Reis, capítulo 4,
do verso 29 ao 34. 1 Reis. Olha que interessante. Deus deu a Salomão sabedoria, entendimento fora do comum, e uma inteligência tão vasta como a areia que está na praia do mar. A sabedoria de Salomão era maior do que a de todos os homens do Oriente, e do que toda a sabedoria dos egípcios. Era mais sábio do que todos os homens, mais sábio do que Etã, Esraíta, e do que Imã, Cacol e Darda, filhos de Maol. E a sua fama se espalhou por todas as nações ao redor. Olha o que Salomão compôs. Compôs 3.000 provérbios, e seus cânticos foram 1.005. Falou sobre todas as plantas, desde o cedro que está no Líbano até o isopo que brota dos muros. Também falou sobre os animais e as aves, os animais que rastejam e os peixes. De todos os povos vinham gente para ouvir a sabedoria de Salomão, e também mensageiros de todos os reis da terra que tinham ouvido falar da sua sabedoria. Então Salomão era um escritor sábio. A sua capacidade, a sua inteligência veio de Deus. Além disso, Salomão ele escreveu 3 livros, Provérbios. Nós vamos encontrar conselhos práticos para a nossa vida diária, tá? Quem leu Provérbios vai entender que ali tem vários conselhos de como criar filhos, de como deve ser um lar, de como deve se portar uma mulher, um homem, como devemos nos portar no nosso trabalho. Tem vários conselhos práticos para a nossa vida ali em Provérbios. Ele escreveu Eclesiastes. Alguns falam que esse livro é o livro mais mal-humorado da Bíblia, né? Salomão escreveu. E também escreveu Cantares de Salomão, que foi um poema de amor de um homem para a sua amada. Então, finalizando essa parte de Salomão, nós vamos entender que ele foi um rei que no seu reinado experimentou a paz. Mas, porém, ele teve algumas atitudes, como eu mencionei aqui, que não agradou ao Senhor. O tópico 3, a divisão do reino. Subtópico 1, a causa da divisão. Por desobediência a Deus, Salomão casou com várias mulheres estrangeiras. E esta atitude trouxe sérias consequências para Israel, levando este homem a se curvar perante os falsos deuses. Nós lemos aqui em 1 Reis que Salomão ele tinha uma sabedoria fora do comum. Ele tinha uma inteligência muito vasta, e que a sabedoria de Salomão era maior do que a de todos os homens do Oriente. Agora, como que um homem tão sábio, perdeu a sua capacidade de raciocínio e foi se envolver com mulheres estrangeiras, que era uma ordem de Deus? Sempre foi uma ordem de Deus para o povo de Israel, para se afastar, para não se envolver com os cananeus, com os heveus e por aí em diante. Salomão, além de se envolver com essas mulheres, ele se encurvou perante a falsos deuses. E por esse motivo, o reinado em Israel foi dividido. As 12 tribos em Israel, ela foi dividida. A lição vai continuar dizendo, por esse motivo, o reino foi dividido. Mas por amor a Davi, Deus prometeu não fazer isso enquanto Salomão estava vivo. Deus disse, eu vou dividir a nação de Israel. Só que por amor ao meu servo Davi, olha a importância da gente ter um relacionamento com Deus. Por amor ao meu servo Davi, eu vou poupar Salomão. Isso não vai acontecer enquanto ele estiver vivo. E nós sabemos que, após a morte de Salomão, o reino foi dividido em 2. Ficou o reino norte, que é Israel, que nós conhecemos,
e a capital Samaria, e nesse reino norte, 10 tribos seguiram para o reino norte. E o reino sul, Judá, a capital Jerusalém, e 2 tribos, Judá e Benjamim. O subtópico 3, o reino do norte. Após a morte de Salomão, Roboão, seu filho, assume o reinado sobre todo Israel. Só que quando esse menino assume o reinado, ele recusou-se a ouvir os conselhos dos anciãos sobre a cobrança de imposto. E o que Roboão fez? Ele ouviu o conselho daqueles jovens que estavam ao seu lado. Olha o que a lição vai dizer. Roboão assume o reinado sobre todo Israel. O jovem se recusa a ouvir os conselhos dos anciãos sobre a cobrança de impostos e ouve os seus amigos, ameaçando cobrar impostos mais pesado. Roboão, ele não teve sabedoria, ele não parou para ouvir o conselho do ancião ou dos anciãos, mas sim ele ouviu o conselho dos seus amigos mais íntimos, dos jovens que faziam parte do seu reinado, e ameaçou cobrar mais impostos, colocar impostos pesados, além daquilo que o povo de Israel já pagava. Com isto, Jeroboão, ele lidera uma revolta para romper com Roboão. E Jeroboão, ele se torna rei das 10 tribos. Então, Jeroboão, ele se levanta como um libertador das 10 tribos e diz: nós não vamos pagar impostos a mais para Roboão. E se revolta contra este reinado. É onde nós temos a divisão do reino. Roboão, ele fica, como eu já disse, com as 10 tribos, e com medo de o povo ir adorar em Jerusalém e perder o seu reinado, Jeroboão, ele edifica 2 altares, um em Betel e outro em Dan. Só que esses altares, eles não adoravam ao Deus vivo, ele não adorava ao Deus de Israel. Por isso, o reino do norte pecou, desviando-se do Senhor. Olha a consequência sobre a nação de Israel por falta de sabedoria ou inteligência espiritual. Por uma atitude de um homem, Salomão, por se casar com mulheres estranhas, por adorar falsos deuses. Quando seu filho assume o reinado, Roboão assume o reinado em Israel, as consequências vêm através da divisão, e nós conhecemos toda a história, não vou me alongar aqui nessa lição. Nós conhecemos que o povo se desviou da presença do Senhor, o povo começou a adorar deuses estranhos, e Deus já não fazia mais parte da história do povo. Deus já não estava mais entre o povo. Aí tem uma observação muito interessante na lição que diz o seguinte: atitudes precipitadas, bem como conselhos errados, levam a danos, e esses danos são irreparáveis. Então, todas as vezes que nós temos alguma atitude precipitada, seja ela na nossa vida espiritual, na nossa vida pessoal, no nosso cotidiano, e depender da atitude, nós causamos certos danos, e esses danos são irreparáveis. Por isso que nós temos que pensar, meditar, buscar sempre a vontade do Senhor para a nossa vida. Então eu finalizo esta lição dizendo que nós temos que entender que o Senhor, ele ainda escolhe homens e mulheres. Só que o Senhor,
a partir do momento que escolhe homens e mulheres para ser um representante dele na terra, esses homens e mulheres têm que estar debaixo da direção divina. Porque quando nós perdemos a direção divina, certamente danos são causados em nossas vidas. Que Deus venha abençoar a sua vida em Cristo Jesus, que você tenha uma ótima aula no domingo e seja um instrumento de Deus para abençoar os seus alunos. Amém?